senhor se sente barrado pelo cardeal justo quando a PUC estava a ponto de oficializar uma cátedra com seu nome? C'est horrible. Je suis bouleversé. Fico perplexo. Je me souviens qu'en 65 ans, lembro-me que em 1975 estive no Brasil a convite da Universidade de São Paulo. L'Université de São Paulo. Or, pendant mes cours sur durante meu curso sobre a história da sexualidade, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado pelos seus torturadores. Imediatamente interrompi minhas aulas. Protesto. Protestation. La version officielle, o exército alegou que ele havia se enforcado em sua cela. Era um judeu, mas a comunidade judaica sequer ousou fazer exéquias. E foi o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que promoveu na Catedral da Sé uma cerimônia ecumênica em memória do jornalista. O evento atraiu milhares de pessoas. A igreja, a praça. O cardeal, de vestes vermelhas, presidia a cerimônia, caminhando diante dos fiéis, o saudou exclamando: Shalom! Shalom! Eu estava no interior da catedral. Em poucas horas, voltaria à França. Em torno da igreja havia policiais armados e na igreja outros à paisana. A polícia, por isso, recuou. Ela não pôde fazer nada contra aquela multidão. Ora, a igreja era então o refúgio dos dissidentes e opositores da ditadura. C'est bizarre qu'aujourd'hui, é estranho que em meio à democracia as posições se inverteram. Como interpreta essa virada? Quais são suas relações com o catolicismo? Passei os últimos anos de minha vida vasculhando os documentos na biblioteca Sochoar dos dominicanos em Paris. Para escrever meus últimos livros e tratar do cuidado de si, da coragem e da verdade, me encantei com Tertuliano, Cassiano, São João Crisóstomo, o cristianismo primitivo, as técnicas da confissão, os exercícios espirituais saídos do Concílio de Trento. Exercícios espirituais sortis do Concílio de Trento. Não por acaso, quando morri, os dominicanos foram os únicos a se oferecerem para acolher meu arquivo. Graças a eles, meus manuscritos ficaram na França e não atravessaram o Atlântico. Tive amigos entre eles, de inteligência e cultura invejáveis, com quem, aliás, desfrutei de longas discussões. Tenho dificuldade em entender o que seria a universidade católica onde a liberdade de pensamento fosse banida. La liberté de penser. Mas o senhor tem ideia de que seus livros são incompatíveis com os princípios do catolicismo, como reza a decisão do Conselho Superior da Fundação São Paulo, composto pelo cardeal Dom Odilo, os bispos e a reitora? Meus livros nunca foram dirigidos contra a igreja. Apenas põe a nu mecanismos de poder que atravessam instituições as mais variadas, como o exército, a escola, a fábrica, a medicina, a psicanálise, a psicanálise. É verdade que a igreja inventou um novo tipo de poder. Eu chamei isso de pastoral. Cuidar do rebanho, cuidar de cada alma.
Mas sempre Mais j'ai toujours tentei essayé mostrar de que em montrer qualquer relação de poder, nada está decidido de antemão. des pouvoirs, Há contrapoderes, des a revide, a resistência, a reversibilidades. des réversibilités. La spiritualité A própria espiritualidade même a pode pu ter être sido uma une resistência résistance num momento à determinado. un moment donné Há formas hierárquicas de contre des poder. formes hiérarchiques des pouvoirs. Si mes livres étaient Se dirigés, meus livros foram dirigidos contra alguém, c'est foi contre moi-même. Écrire, pour moi, Escrever para mim foi sempre uma maneira de me separar do que eu mesmo pensava. de me séparer de ce que je pensais moi-même. Inclusive sobre o poder, ou sobre o sexo, Sur le sexe, ou sobre a le espiritualidade. pouvoir, De que valeria pesquisar la spiritualité. se fosse apenas para confirmar o que sabemos? Ce qui O pousse que me move em todo caso é a la única seule curiosidade que vale a curiosité pena, qui vaut é a de la peine. verificar se podemos pensar C'est de savoir diferentemente si on do peut que antes penser pensávamos. autrement. Comme dans un voyage, la Como numa recherche viagem, rajeunit, a mais pesquisa aussi nos elle définit les rejuvenesce, rapports mas qu'on também a envelhece a avec relação nous-mêmes. que temos conosco C'est là, mesmo. il faudrait É aí onde é preciso deixar-se para trás, se reinventar-se. réinventer. Mas e a igreja? Ora, Moi-même, j'ai fait eu des mesmo études estudei em colégio de chez les padres, veja bons você, frères. J'ai rien e nunca me queixei. contre eux. Os Les grandes, religieux entre m'ont eles, toujours fasciné. sempre me fascinaram. La SESI, A SESI tem os seus encantos. como E a toute igreja, instituição, enfim, como qualquer é instituição, atravessada pelos movimentos. é atravessada pelos mais diversos movimentos. Em Em 84, 84, j'étais estive várias vezes, avec ombro a ombro, Guillaume com o abade Guillaume de dans la Broglie, lutte por quem, aliás, tenho grande estima, des na immigrés luta contra a remoção dos imigrantes considerados ilegais em C'était Paris. des moments Estes foram de momentos resistência de resistência d'émotion. e emoção. Mas que tipo de homens o senhor admira, afinal? Homens engajados ou os que desaparecem? Em qual categoria o senhor se inclui? C'est pas ces catégories Não são essas categorias que os definem. J'admire Eu admiro ceux os que introduziram no mundo dans le monde em que vivemos la a única seule tensão notion da qual não cabe rir e nem envergonhar-se. c'est celle qui Aquela rompt que rompe o fio do tempo. du temps.